Ok, vamos nessa, mais uma questão, análise combinatória, né? E sempre se ligando nos esqueminhas, né? Isso é muito importante. Se você seguir o esquema, você vai gabaritar as questões de análise combinatória. Venha comigo. 5 cadeiras estão dispostas numa fila. O total de maneiras distintas que 5 pessoas podem se sentar nessas cadeiras é igual a... Temos aqui os valores. Sim, professor, peraí, calma aí. O que eu tenho que verificar? Veja que está falando de 5 cadeiras e 5 pessoas. O que a gente precisa verificar aqui inicialmente é o seguinte. A escolha é única. Você vai pensar, analisar o problema e responder. A escolha é única, sim ou não? Peraí, professor, eu tenho 5 cadeiras e tenho que escolher 5 pessoas. 5 pessoas, não, professor, se são 5 pessoas para sentar em 5 cadeiras, a escolha não é única. Eu tenho 5 pessoas, ó. Então a escolha nesse caso aqui agora já não é mais única. Não é uma única pessoa que eu estou escolhendo para sentar nas cadeiras. Eu estou escolhendo 5 pessoas. Exato, então você está escolhendo 5 pessoas, não é única. Pronto, se a escolha não é única, então já identificamos a relação aqui que é o não. O que eu tenho que fazer quando a escolha não for única? Eu tenho o seguinte, que verificar qual é o princípio envolvido aqui na questão. Professor, em verificar o princípio, como assim? Se o princípio ele é ordenado ou se ele é um princípio não ordenado. Ah, professor, como que eu faço para identificar se o princípio é ordenado ou não ordenado? Temos também um super esqueminha aí para poder fazer essa verificação. Olha só, nosso esqueminha de princípio, né, aqui ó, ordenado, veja, o que a gente tem nesse esqueminha de princípio ordenado? Diz o seguinte, que a ordem dos elementos aqui importa. Ou seja, como assim que a ordem importa? Se eu mudar de ordem, né, os elementos que compõem aqui a situação do problema, a gente vai alterar o resultado. E o problema está falando o quê? Sobre cadeiras. Veja, ó, que nas situações específicas aqui, tem situações que são bem evidentes, que são cobradas em provas de concurso. Uma das condições, uma das situações aqui é justamente o que? Falando sobre cadeiras, ó. Então, princípio ordenado, quando fala sobre cadeiras, a gente está falando de um princípio ordenado. Professor, mas eu posso identificar isso como que cadeiras é um princípio ordenado. Veja o seguinte, ó, tem uma distribuição de cadeiras ali, aí você organiza as pessoas sentadas nessa distribuição de cadeiras. Aí você vai lá, bate uma foto, muda as pessoas de lugar, hein? Aí bate outra foto. A foto é igual ou a foto é uma nova, né? Tem um novo formato, a foto é diferente. A professora é diferente, mudou a posição, o grupo é o mesmo, mas a foto, né, é diferente. Então você vai sempre lembrar dessa relaçãozinha, né, da foto. Ou seja, também você pode pensar o seguinte, que essas cadeiras estão formando uma fila. Né? Tem um atendimento e as pessoas sentam ali por ordem de chegada. Então quer dizer o seguinte, ó, tem uma ordenação. A ordem ali é importante. Ah, qualquer ordem... Não, né? Conforme for chegando, vai sentando cada uma em uma cadeira também. Então toda vez que o problema abordar a cadeira, já sabe, ó, o princípio ordenado. E o que eu for fazer, professor, com o princípio ordenado? Vamos para o esqueminha. Ok, beleza. Então, quando a gente fala aqui, ó, do princípio ordenado, veja o seguinte, ó, né, só para focar bastante, para destacar aqui, ó, uma das situações é o quê? Abordadas aqui, cadeiras. E quando for essa relaçãozinha de princípio ordenado, professor, o que eu vou fazer, ó? Utiliza-se tracinho. A gente vai trabalhar aqui com a multiplicação para calcular. E essa multiplicação aqui, ela vai envolver, ó, apenas o numerador. A gente vai trabalhar com uma situação de apenas o numerador. Professor, tem uma situação que trabalha com denominador também? Sim, a gente vai esquematizar tudo isso aqui em nosso curso. Mas nessa circunstância aqui a gente vai trabalhar apenas o quê? Com numerador. Beleza? Professor, então veja o seguinte, ó, já descobrimos que a escolha é única, já entendemos, já verificamos que o princípio adotado aqui pela questão é o princípio ordenado.
Claro, toda vez que o princípio é ordenado, a gente pode utilizar tracinho. E como que eu vou utilizar o tracinho? Ou seja, quantas pessoas a gente vai utilizar aqui para agrupar, para organizar aí nessas cadeiras? 5 pessoas, professor. Então, pronto, ó. E qual é o total de cadeiras que a gente dispõe? 5 também. Então, veja que a gente tem 5 para organizar 5. Então, ó, são 5 tracinhos. Então, pronto, vai colocar aqui a quantidade de tracinhos. Ah, entendi, beleza. Ou seja, qual é a quantidade de cadeiras? 5. Então, qual é a distribuição que a gente vai fazer? 5. Mas quem determina a quantidade de tracinhos aqui, ó, é o quê? É a quantidade de pessoas aqui, ó, que vão sentar aí nas cadeiras. Então, ó, isso aqui determina, isso é o que determina a quantidade. Então, ó, determina a quantidade de tracinhos. Determina a quantidade de tracinhos para a gente resolver aqui a questão. Certo? Pronto. E como que a gente vai distribuir aqui agora esses valores nesses tracinhos, professor? É exatamente a quantidade de cadeiras que a gente tem aqui, ó. Então, veja, qual é a quantidade de cadeiras que a gente tem? 5. Então, a gente vai distribuir exatamente o quê? Né? Essas 5 aqui para, né, a relação. Ou seja, o que a gente vai ter então? Ó, a primeira cadeira, quantas pessoas podem se sentar aqui nessa primeira cadeira? Veja, são 5 pessoas. Qualquer uma das 5 pode, né, ocupar aqui essa, né, essa questão, essa cadeira aqui. Ah, professor, beleza. Né? Ok, tranquilo. Então veja, ó, né, que a gente tem aqui o quê? Para essa primeira, 5. E aí, o que a gente vai fazer agora? Em ordem decrescente, ó. A gente vai sempre, né, relacionar aqui em ordem decrescente. Então, o que a gente tem? Ó, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Beleza. E quando a gente multiplica tudo aqui, o que a gente obtém? Ó, 5 vezes 4, 20, vezes 3, né, 60, 60 vezes 2, 120. Então, quer dizer que a gente pode organizar isso aqui de 120 maneiras diferentes, ó. Então, são 120 maneiras diferentes aqui para a gente organizar essas 5 pessoas aqui nas 5 cadeiras. Então, portanto, a alternativa correta aí, letra C, ok? Beleza? Então, veja, ó, esquematizou. Show de bola, né? É só correr para o abraço, ó. Broquei.